Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, aqui sou eu novamente, a tia Camila, e nós vamos para mais uma aula do Shalom Kids. Bom, na última aula, a gente teve uma aula muito especial e ela teve a participação da Juju. Quem aí gostou dessa aula com a Juju? Não foi super legal? Eu também gostei. Sabe, gente, essa aula a gente ia ter a participação do No, mas vai ficar para uma próxima, né? Porque como vocês já viram, o No já foi dormir. Porque eu tô gravando essa aula hoje bem tarde. E o Davi nem está. Vocês acreditam? Davi é o meu filho, é ele que dorme ali naquela cama. Bom, na última aula, bem no finalzinho da aula, foi sorteado um país. E esse país, por incrível que pareça, ele foi escolhido pela Juju. Quem lembra qual foi esse país? Quem falou Tailândia acertou. O país que nós vamos conhecer hoje e fazer a nossa viagem missionária é a Tailândia. Bom, nós já falamos sobre missões no primeiro vídeo comigo. Nós falamos sobre a Índia, que foi o país que a Anibele escolheu com a tia Marcinha. E na última aula nós falamos sobre o Vietnã, que foi o país que o Pedro escolheu. Bom, primeiro, antes de começar a falar da Tailândia, eu quero saber como vocês estão. Como está sendo esse tempo? Como está sendo aí dentro de casa? Vocês têm orado com a mamãe e com o papai? O que vocês têm feito aí, hein? Porque pelo que eu tô vendo, olha, nós já estamos em julho, nós estamos no meio do ano e as aulas nem voltaram, né? Quem aí tá sentindo saudade dos amigos, da escola, da igreja? Ai, eu tô morrendo de saudade. E pelo jeito vai demorar mais um pouco essa quarentena, né, gente? Eu acho que o nosso papel como filhos de Deus é orar para que Deus possa abreviar esse tempo que está sendo tão difícil, não é mesmo? Então vamos lá para a nossa viagem missionária? Bom, hoje, como eu já disse, nós vamos falar sobre a Tailândia. Vocês sabem que eu aprendi a dizer oi em tailandês? Tailandês é a língua que se fala lá na Tailândia. Bom, vamos ver se eu falo corretamente, né? É sawadee. Vamos repetir comigo? É como se fala oi em tailandês. Então se diz assim, sawadee. Diferente, né? É como se fosse 3 palavrinhas. E no nosso português é apenas oi. Não é? Então vamos repetir? Sawadee, que quer dizer oi em tailandês. Bom, a Tailândia, ela é um dos destinos mais procurados do Sudeste Asiático. E ela pode ser dividida em 3 regiões. Ela pode ser dividida na região central, que é a região de Bangkok. Ela é região do norte, que tem 2 nomes, Chiang Mai e Chiang Rai. E na região sul, aonde estão lindas praias. E uma das praias mais bonitas, se eu não me engano é assim que pronuncia, chama Phuket. Phuket. Não sei se é assim que fala, né? Mas lá existem praias muito bonitas, com águas bem clarinhas. Então, muitas pessoas vão viajar para a Tailândia.
Lá é um país onde se anda muito de barco. Tem muitos bairros cortados por canais. É como se as pessoas, ao invés de ruas, igual a gente está acostumado aqui, elas usassem os canais, que são pequenos rios, para ir de um lado para o outro lá na Tailândia. Em Bangkok tem muitos templos e também tem muitas imagens de Buda. Buda é um deus de uma religião diferente da nossa, tá? Lá também tem muitos templos desses outros deuses e tem muitos palácios, tá? Bem decorados e muito diferentes do que a gente tem aqui no Brasil, tá? Lá também uma coisa muito diferente que tem são os mercados flutuantes. É isso mesmo. Lá as pessoas estão dentro dos barcos e elas compram as coisas dentro dos barcos. São os mercados flutuantes. Já pensou que diferente? Também uma outra curiosidade lá da Tailândia é que no norte moram aquelas mulheres que a gente aqui no Brasil conhece como mulheres girafa. E desde os 5 anos de idade, elas vão colocando anéis nos seus pescoços e, na verdade, essa parte aqui do ombro, ela vai sendo empurrada para baixo e elas usam isso durante toda a vida. E é um costume lá do país no norte da Tailândia, né? Lá também dá para se visitar um santuário de tigres e também dá para fazer passeios em elefantes. Diferente, né? Bem diferente da nossa cultura aqui no Brasil. No sul, o atrativo principal são as belas praias e tem uns nomes bem diferentes que eu nem vou falar aqui para não errar, né? Agora nós vamos começar a falar sobre aquilo que a gente tanto está falando, sobre como falar de Jesus lá para aquele país. Como é que se fala de Jesus? Será que eu posso falar? Será que eu não posso falar? Bom, a religião na Tailândia, ela é 95% budista. Lembra do Buda que eu falei lá no começo? Então, 95% das pessoas, elas acreditam no Buda. Isso quer dizer que 9 de cada 10 tailandeses são budistas. Será que é um país que precisa conhecer Jesus? O que vocês acham? Será que eles precisam conhecer o amor de Deus? Eu acho que sim, né? Porque sendo pouquíssimas pessoas, né, conhecem Jesus lá. Sabe, ouvindo uma missionária, ela estava lá numa cidade da Tailândia, que eu não vou me lembrar qual é ao certo, e ela falava assim, que ela aqui no Brasil, ela sempre pôde falar de Jesus, que ela ia na igreja, que ela pode ler a Bíblia, que ela olha na internet e ela tinha muita liberdade para falar sobre Jesus. E ela estava trabalhando como missionária agora lá na Tailândia. E uma coisa muito triste que eu fiquei sabendo é que na Tailândia, onde ela estava, não se podia falar o nome de Jesus. Ela falou uma coisa que me deixou muito assustada. Ela disse que não se pode falar. Em algumas cidades, você pode ser preso, torturado e até morto se pegarem esse missionário falando do nome de Jesus. É muito triste, não é? Mas isso acontece em muitos países. Muitos países não se pode falar do amor de Deus, não se pode falar de Jesus. Já pensou? Já pensou nessa liberdade que você tem aí de abrir a Bíblia, de assistir um desenho falando da palavra de Deus e nessas cidades não se pode nem falar do nome de Jesus? Muito triste, né? Isso me deixou uma pergunta. Quantas vezes essa semana você falou com Jesus? Quantas
Quantas vezes essa semana você ouviu uma historinha ou ouviu uma música para falar ou ouvir do amor de Deus? Nós que aqui temos essa liberdade, muitas vezes a gente não pratica, não é verdade? Então é por isso que Jesus, ele está sempre pronto para nos escutar. E se você ainda não falou com Jesus essa semana, então hoje você vai ter essa oportunidade, tudo bem? Porque é assim como eu falo com o meu filho Davi, de 8 anos. Eu falo assim: Davi, com um amigo, você não quer sempre conversar com ele? Você não quer ligar, fazer uma mensagem de vídeo? Você não quer ir lá na casa dele e brincar com ele? Não é assim que você se sente com seu amigo? Ele diz: sim, mãe, é assim que eu quero. Jesus também é assim. Jesus, ele espera que a gente tire um pouquinho do nosso tempo para conversar com ele. Será que a gente pode fazer isso? Conto com vocês, hein? Na internet também eu encontrei a história de uma missionária que o nome dela é diferente, é Nela. Ela é uma missionária filipina e ela foi muito legal essa história que eu li, porque ela ouviu uma voz do Espírito Santo de Deus dizendo para ela sair da onde ela estava, que era lá nas Filipinas, e ir para a Tailândia. E lá ela trabalharia como missionária. E ela contou que foi fazer missões lá na Tailândia e que lá não era tão simples falar do amor de Deus. Não era só eu pegar a Bíblia, ler o que estava na Bíblia, ensinar. As pessoas não compreendiam Jesus lá, porque elas nunca ouviram falar de Jesus. Elas só conheciam uma religião, que era a religião lá dos templos, que tinha o Buda e tal. Elas não conheciam o amor de Deus. Então lá não funcionava apenas falar e pregar e ler a Bíblia. E ela encontrou uma maneira muito diferente para falar do amor de Deus. Ela encontrou através dos livros uma oportunidade para que as pessoas pudessem ler, e ao ler os livros cristãos, ela tinha uma brechinha para puxar assunto e contar sobre a história dela. E assim falar um pouco do amor de Deus através dos livros. Então os livros, eles abriram portas para que ela pudesse falar do amor de Deus. Não é maravilhoso como Deus usa as pessoas para que o seu nome seja conhecido por todo este mundo? Muito legal, não é, gente? Com isso, a gente sabe que o nosso papel aqui no Brasil, mesmo dentro das nossas casas, igual eu estou aqui, você está aí na sua casa, não está indo para a escola. Qual é o nosso papel aqui? Você não está lá na Tailândia, você não está lá no Vietnã nem na Índia. O que é que eu posso fazer? O que é que você pode fazer? Você pode orar. O nosso papel aqui é orar e ofertar. Lembra que eu falei lá na primeira aula? A gente tem que ofertar no campo missionário, porque a Nela precisa de dinheiro para comprar os livros. E da onde vai vir esse dinheiro? Das ofertas. Tudo isso para que o amor de Deus seja revelado. E é muito importante que a gente ore e oferte no campo missionário, tá bom, galerinha? Fiquem com Deus. Essa foi a nossa aula de hoje. Então, galerinha, gostaram da nossa viagem missionária? Essa foi a nossa aula. Hoje nós viajamos pela Tailândia e a gente pôde conhecer um pouquinho desse lugar. Também ficamos sabendo que eles precisam muito conhecer do amor de Deus, não é verdade?
E a nossa próxima viagem, ela vai ser para um país escolhido pelo nosso amigo Davi. Ela vai ser lá na Inglaterra. Na Inglaterra moram os tios do Davi, o Yuri, a Alessandra, o Gil, o André e a Karina. O Davi gostaria de conhecer na cidade de Londres como que é que o amor de Jesus é falado lá. E eu vou dar uma dica para a tia Marcinha, que é a nossa próxima aula. Tia Marcinha, o que você acha de colher aí umas informações com esses nossos amigos tão queridos que moram na Inglaterra, hein? Vou deixar esse desafio para você. Pessoal, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido a importância do nosso papel aqui, que é orar pelos missionários. Fiquem com Deus, um abraço e um grande beijo. E até a nossa próxima aula.